construída através de duas almas, acolhida no carinho da bela cidade. Investida sedutora de dois olhares projetando o futuro, se concretiza a família. Antes duas almas por amor, agora três filhos da inocência somam uma alvorada acolhedora. E vai crescendo a população, assim me refácil, dentro do romper de alvorada, o carinho da cidade. Cidade que me permite ver a beleza e os humanos que nela habitam, tornando-se os seres poetas, como de fato são. Humanos alvoradenses que me inspiram a poetizar. Alvorada terra aguerrida, a cor do fundo do seu brasão é o branco da paz. Por que o branco da paz? De alvorada quer respeito, sem criminalidade, sem preconceito. Alvoradense desejo paz. Então eu dou a abertura, né, relatando um pouco dessa construção coletiva, através, né, dos escritores independentes de Alvorada, desde 2024, que a gente, né, vem se conhecendo. E eu estou encantada, assim, realmente, né, com tantos artistas e escritores do nosso município, pessoas de potência, né, que tem uma escrita incrível, um trabalho incrível, e que precisa cada vez mais, né, desse holofote e mostrar para a sociedade que a Alvorada tem cultura. Então eu vou abrir aqui agora a fala para apresentar o primeiro poeta. Não é poeta, ele é, na realidade, um escritor que vai contar um pouquinho da sua trajetória, que é o Adão Lima Júnior. Adão Lima Júnior. Adão Lima Júnior. Chega aqui um pouquinho, amigo. Peraí que ele está se deslocando, tá? Querido escritor, tu tem que falar um pouquinho, né? Assim também o pessoal fica conhecendo, né, quem são alguns poetas e escritores do nosso município. Está subindo. Acho que ele se perdeu ali atrás das cortinas. Adão. Aí, chegou. Então, Adão, eu passo o microfone para você, né? Não sei se tu quer recitar poesia, se quer falar um pouco das tuas obras. Na banca. Então, pessoal, eu anotei algumas coisas para falar e para escrever muito. Então, assim, meu nome é Adão, tenho 48 anos, sou escritor, desenhista e quadrinista, né? Que é quem produz histórias em quadrinhos. Eu acho que sou um dos poucos quadrinistas aqui na nossa cidade, né? Tem também o Pablito, que é um cara que é jornalista, né? Produz bastante coisa também, mas o quadrinho dele é bem específico, né? Bem jornalístico. No meu caso, eu faço histórias em quadrinhos para autores independentes também, e de outros estados. Então, assim, eu sou um dos poucos quadrinistas que tem na nossa cidade, né? E eu sou músico também há 30 anos, toco desde 94 aqui na cidade, Porto Alegre, região metropolitana. Eu trabalho com diagramação, com ilustrações para livros infantis e adultos, didáticas, acadêmicos, faço histórias em quadrinhos também para editoras e outros autores, né? E de 2021 para cá eu participei de mais de 90 projetos de livros, poesias, contos, histórias em quadrinhos.
participei de livros da Prefeitura também de Porto Alegre, Histórias de Trabalho, Poemas do Ônibus, de Porto Alegre de Alvorada, o livro atual de poesia aqui da cidade também, de Alvorada, que a Globo está lançando, também estou participando. E de algumas coletâneas de contos também, HQs. Já produzi cerca de 30 livros infantis e didáticos pela editora SBB, do Sérgio Vieira Brandão, que também é um escritor alvoradense, né, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Diagramei diversos livros acadêmicos também para ASPAS, que é uma associação dos pesquisadores em arte sequencial, que tem pesquisadores de vários estados também. Produzi vários livros para a editora Mandrágora também. E produzi vários livros para autores independentes. E histórias em quadrinhos também, para autores de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Sergipe, até do Acre, né, já participei de projetos. Muita gente acha que não tem gente no Acre, mas tem muita gente, muita cultura, muita coisa boa lá. Eu também produzi card games para alguns clientes, né, que são jogos de cartas, tipo RPG, coisas assim. E eu estou lançando a minha HQ, que é o Vento Minuano, um personagem inspirado no nosso vento, né, é o defensor da natureza, e a história tem um tom de terror sobrenatural, né, não tem nenhuma violência explícita. Além disso, eu dou aula de desenho de histórias em quadrinhos online. E quem quiser conferir a lista de trabalhos que eu citei, né, esses livros todos que eu citei, tem no portfólio. Só acessar o meu Instagram, Adão de Lima JR, e aí tem o link lá para todos o meu site também, onde tem o portfólio com a capa de todos os trabalhos que eu faço. Quero mostrar um pouquinho da capa do teu livro. Também pode adquirir o livro ali na banca dos escritores independentes, juntamente com a Leia. A gente está ali, né, com as obras dos escritores locais. Esse é o momento também, né, da gente mostrar nosso trabalho, nosso potencial e também, né, encantar, né, através da literatura. Então, parabéns. Obrigado. Quem quiser adquirir, eu tenho mais outras edições ali também que eu produzi para outros autores. Né, quem tiver interessado, só chegar aqui e falar com a gente. E a gente vai estar lendo também os autores independentes aqui da cidade. Muito obrigado pelo espaço. Agora, no segundo momento, estou chamando aqui o Davis Eduardo Feijó. Ele é escritor alvoradense, também é vice-presidente da Leia, né? Foi meu colega aqui, né? Vou passar para ele o microfone, né? A fala, para ele se apresentar o trabalho dele, né? Da escrita dele, da trajetória dele. Ele vai contar um pouquinho de toda a novidade da Leia, né? Bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Davis Feijó, eu sou funcionário comecei a escrever em 2020 com as histórias do Rei Forte, que é uma história de fantasia e comédia, e hoje eu já tenho 2 anos de publicação desse material. Além dessa ideia mais pequena, eu também escrevi livros de mistérios sobre Paraguai, clássicos dos anos 80, já tenho outros livros já produzidos que serão lançados agora nos próximos anos. E eu nunca mais parei de escrever desde que eu comecei lá, não era tão longe, mas para mim já acontece para dezenas de anos. Estamos fazendo um projeto da lei, da Associação das Escritores Independentes de Alvorada. Hoje a gente já está contando bastante de interessados e a gente vai trabalhando para conseguir ter mais voz dentro do município, conseguir desenvolver atividades que a gente consiga incluir mais dessas pessoas interessadas em desenvolver. A gente tem tido sucesso. Em breve a gente vai estar com a lei totalmente regularizada. E eu queria agradecer também o espaço, principalmente agradecer pela educação, o município em geral, pela oportunidade que a gente está participando, a gente ter voz, a gente
lá conseguir demonstrar todo o potencial que a gente tem. A gente tem muita coisa para mostrar ainda, todo mundo tem muita capacidade, criatividade, e eu acho que a gente vai chegar em um ponto que a gente vai ter muita coisa correndo para melhorar, vai trazer também para a Alvorada os holofotes, assim, da qualidade, da produção, da criatividade que a gente tem, de tudo que a gente tem que fazer. Então, obrigado pela atenção que vocês estão dando. Eu espero que a Feira do Livro seja um sucesso. Acho que já está sendo. Obrigada. Então, dando sequência, eu vou chamar um poeta incrível mesmo. Eu conheci esse poeta no Sarau da Tarde e, ele tem uma poesia magnífica, assim. Então, eu chamo aqui o Daniel Luz, da Luz, que é o geógrafo da alma. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Simone, pelas palavras. Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Daniel Machado, sou cria com muito orgulho desse município, Nasci aqui, trabalho aqui e tenho aqui um bojo muito grande de relações afetuosas, amizades que foram ao longo dos meus 55 anos constituindo. Minha trajetória enquanto escritor, eu comecei a escrever muito moleque, na adolescência, E depois das poesias, que foi o meu primeiro contato com a literatura, eu comecei uma fase enquanto compositor, tive algumas músicas gravadas por grupos regionalistas aqui do estado, E da música retornei de novo para a escrita, da crônica. Fui colunista do extinto jornal A Folha aqui na cidade durante 6 anos e meio, até o final desse jornal, onde ali eu tinha a coluna frente a frente com a palavra, também era responsável pela questão editorial, mas uma coluna sobre futebol, então, e sempre trazendo também as minhas poesias. Em termos de publicações, eu tenho um livro solo, até não trouxe porque já se esgotou, em 2011, que é Fragmentos de um Geógrafo na Folha, que são as poesias que eu publicava no jornal. Depois eu participei de uma antologia organizada por Tina, Simone, na Plena Voz, que é o Voz Alvoradense, e atualmente eu participo de muitas antologias da editora Pontos Livres, algumas organizadas pela Cris, que está ali, nossa colega escritora também, a Jade Poeta. Então, pela Pontos Livres eu estou, acho que mais ou menos em 8 antologias. A minha poesia tem uma temática de cunho mais social. Eu até vou fazer uma curtinha aqui, que são os temas que me causam muito impacto e eu procuro trazer na minha poesia. E então agradecendo ao Poder Público aqui na cidade, Secretaria de Cultura, meu amigo Beto Camparra, figura do Nato também, um abraço que fica ali para o Nato, agradecendo essa oportunidade de estar organizando essa belíssima feira, que eu tenho certeza que vai ser um local de muito sucesso, e principalmente a oportunidade de estarmos aqui. Nós somos aqui alguns escritores que moram na mesma cidade e muitas vezes que são os conhecidos. Então, nos conhecendo nessas empreitadas literárias, está se formando uma associação aí capitaneada pela Simone, que está fazendo esse trabalho com muita desenvoltura, o Diego, o Guilherme, então a gente está congregando nesse sentido. E vou me despedir de vocês, agradecendo mais uma vez a oportunidade, com um trecho de um poema chamado Sonhos. Calça, me empresta um acalanto do teu corpo. Preciso descansar só mais um pouco. Você tem sido sempre do meu lado. Estrelas que forram o meu teto sem paredes. As folhas de jornais são as minhas redes, onde embalo os meus sonhos de milagre. Sonhos de ganhar o pão sem precisar roubar. Sonho de um refrigerante ou simplesmente passear como um menino normal. Meu pai
este eu não pude conhecer. As grades me afastaram de você, cresceu nas mesmas ruas onde estou. Mamãe tem 3 filhos pequenos para criar, lamenta, mas não pode me ajudar. Eu mesmo tenho que fazer meu chão. Muito obrigado. Agora eu vou chamar aqui Denilson Reis, para contar um pouquinho, né, dessa trajetória dos padrinhos, do coletivo. Então eu estou aguardando ele. Está chegando. Eu quero agradecer também a Nativa, produtora, né, do evento, que está aí organizando e proporcionando esse momento único, né, juntamente com as secretarias da Cultura e da SMED, Prefeitura. Só tenho gratidão, né, a todos. Boa tarde, pessoas. Então, como a Simone falou, meu nome é Denilson Reis. Eu vou me apresentar para vocês como fanzineiro. E o que é um fanzineiro? O fanzineiro é o cara que faz uma revista daquilo que ele é muito fã, que ele gosta muito. Então, na minha adolescência, eu descobri que existia esses fanzines e a partir daí eu resolvi fazer a minha própria revista. Do meu jeito, com os meus recursos, como uma forma lúdica, como uma forma de eu me divertir, como uma forma de eu brincar com isso. E dentro dessa brincadeira, eu escolhi alguns temas que eu gostava muito. Na minha adolescência, assim que eu comecei a trabalhar e ter o meu próprio dinheiro, eu comecei a frequentar cinema. Tinha aqueles cinemas no centro de Porto Alegre, na Rua da Praia, cinema de calçada, como a gente dizia na época, né? Até um shopping. E todo domingo de tarde eu ia assistir filmes. E não sei porquê. Hoje eu acho que era alguma coisa que veio do meu subconsciente, que isso seria importante, mas eu chegava em casa depois do filme e escrevia. O que eu achei do filme? Eu nem sabia, eu estava fazendo uma resenha sobre um filme que eu vi. Depois, eu comecei a conhecer o mundo do rock, me tornei fã de rock, tão fã de rock que acabei montando uma banda de rock. Aliás, uma não, deve ter tido umas 4, 5 diferentes, né? E aí, também comecei a frequentar shows de rock. E chegava em casa e fazia o quê? Escrevi. Hoje eu estive lá no estacionamento de Guatemi assistindo Engenheiros do Havaí. Lembra, velho? Show de Engenheiros do Havaí no estacionamento de Guatemi. E aí eu escrevi. E uma paixão que eu sempre tive desde criança eram as histórias em quadrinhos. E quando eu comecei a comprar gibi, eu comecei a catalogar os gibis. O nome da revista, o ano, os autores, os personagens, quem escreveu, quem desenhou. E quando eu vi, eu estava com esse material todo dentro de uma gaveta e alguém disse para mim: Denilson, bota isso no papel, tira xerox, monta uma revistinha e espalha isso para o Brasil inteiro. Como é que eu vou fazer para espalhar isso para o Brasil inteiro? Tu já ouviu falar em carta social do Correio? Carta social do Correio é um centavo na época, como um selinho, que pode botar ali um impresso ali dentro. 1 centavo. Na época, 1 centavo não era nada. Hoje nem existe mais 1 centavo, né? Mas na época não era nada. E a partir daí eu comecei a fazer esse trabalho de espalhar aquilo que eu gostava no Brasil inteiro.
E isso é o papel do fanzineiro, aquele que faz uma revista de algo que ele é fã. E eu não sou artista, não me considero, eu não sou um escritor, embora eu escreva várias histórias em quadrinhos, criei vários personagens, mas, mesmo não me considerando um artista, um escritor, um poeta, como os meus amigos que aqui estão, o fato de eu gostar tanto daquilo que eu faço, me fez estar aqui hoje, nesse palco, falando para vocês, ao lado dessas pessoas tão criativas, que estão aqui junto comigo, o meu amigo Paulo, que está lá, daqui a pouco a gente troca de lugar, e de tantas outras pessoas espalhadas por esse Brasil afora. Tá? Então esse é o meu trabalho, tá? Ou seja, fazer algo que eu realmente gosto, independente se eu vou ter fama, independente se isso vai me trazer dinheiro. As pessoas me perguntam, quanto é que tu gasta fazendo aquelas revistas em quadrinhos lá? Porque tu vende, tu deve ganhar muito dinheiro com aquilo. Eu não ganho nada, pelo contrário, eu perco. Porque o custo da produção é muito maior financeiramente do que o retorno. Agora, o retorno que eu tenho de poder subir nesse palco, vou falar para vocês, isso para mim, que me considero um simples fã, não tem preço. Como eu não vim aqui para declamar uma poesia, embora eu já escrevi algumas delas, no meu caderninho tinha poesias também, eu convido vocês depois para a gente conversar lá e eu vou poder mostrar os meus quadrinhos para vocês. Obrigada. Palmas. Agora eu vou chamar aqui no palco o professor e escritor Diego Vargas Matos. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Diego de Vargas Matos. Eu sou professor e supervisor educacional aqui no município de Alvorada já há 7 anos. Eu morei em Alvorada desde o meu nascimento até os meus 26 anos, né? E continuo aqui, né? Tenho muito orgulho. Boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar aqui hoje participando dessa roda de conversa com autores da nossa cidade na Feira Municipal do Livro de Alvorada. Bom, desde o tempo do curso de magistério, eu sempre tive um carinho especial pelos contos infantis clássicos. Lembro que durante uma observação que fiz numa turma de anos iniciais, a professora da turma contou a história Cachinhos Dourados, usando um flanelógrafo. Fiquei encantado com aquela contação de histórias. Desde então, essa história me acompanhou por muito tempo. Usei Cachinhos Dourados em atividades no magistério, na graduação, em cursos de extensão. Ela sempre voltava de alguma forma. Até que, atuando como professor já aqui em Alvorada, conheci uma releitura maravilhosa desse conto feita pelo professor Dionísio Matos, chamada Cachinhos Crespos, que é essa aqui. Então, nessa história, o professor e autor, ele trocou a personagem, deixando ela negra. As casas se tornaram mais casas assim de palha, assim, tipo, certo? As camas se tornaram redes de dormir. Os outros personagens da história, eles seriam ursos, eram onças pintadas, e ao invés de mingau tinham cumbucas de açaí. De repente aquilo me inspirou profundamente. Foi assim o gatilho que eu tive para pensar assim, bom, eu também quero fazer isso. E então, em 2023, eu resolvi também criar as minhas próprias leituras de clássicos assim da literatura infantil, né? Esses conhecidos. A minha primeira história, então, relida foi Chapeuzinho Pode Usar a Cor que Quiser. É uma história que ela questiona aquela ideia de que meninas devem sempre usar rosa e meninos usarem azul, né? Não existe isso. Então, esse acabou
por causa disso, sendo o livro que eu mais vendi e vendo até hoje, né? Porque foi, de alguma forma, aquele que abriu conversa sobre igualdade de gênero e liberdade de expressão. E aí eu fiquei empolgada, continuei escrevendo, né? Não parei no livro apenas, eu continuei escrevendo contos e sempre trazendo assim para debate questões de inclusão nas suas mais diferentes formas. Por exemplo, no conto O Ser Mágico dos Ovos de Chocolate, ele fala sobre a importância da gente dar valor, da gente reconhecer o trabalho coletivo, né? Ele usa, sim, a Páscoa, o Natal como pano de fundo, mas o objetivo maior dele é trabalhar essa valorização, né? De dar créditos a todo mundo que fez parte daquela equipe de trabalho. Já no meu penúltimo livro solo, Pinóquio, o boneco de madeira cadeirante, eu trago o tema da deficiência física. E mais recentemente, ainda está no forno, mas até início de dezembro vai sair, o Partido Frio. Não, ele é cheio de energia, que vai abordar sintomas de hiperatividade e ansiedade. Então eu tenho esse costume de trabalhar sempre dentro da releitura de clássicos infantis, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, Patinho Feio, trazendo, né, para a inclusão, nas suas diferentes formas. Mas eu também já participei, assim como os meus colegas, né, de algumas antologias. Eu não sou poeta, não escrevo poemas nem poesias, mas eu escrevo contos infantis. Então, algumas vezes acontece de ter antologias, né, de contos infantis. Então, eu tenho contos infantis no livro A Floresta Encantada, eu tenho contos infantis no livro Aventuras no Fundo do Mar, que também são voltados ao público infantil. Para o público assim, mais adulto, né, eu tenho um livro solo, que é o único livro solo que eu tenho, que é para o público mais adulto, que é a minha biografia Reexistência, diário de uma vida pós-quase-morte. Aqui neste livro eu conto, entre as outras coisas da minha vida, né, como que eu sobrevivi a uma tentativa de latrocínio aqui mesmo, infelizmente, no município de Alvorada. Mas a gente sabe, e a gente faz questão de mostrar aqui no nosso grupo, que a Alvorada é muito mais que violência. É uma cidade cheia de artistas, educadores e escritores que resistem e criam todos os dias. E essa força me inspira também em casa. A minha mãe, Dona Ieda, ela começou a escrever recentemente e participou também de uma antologia chamada Receitas de Família, que reúne contos com toque de culinária e afeto. Então, por causa disso, eu gostaria de encerrar minha fala, né, já que eu não sou nenhum poeta, com um trecho de um poema que a minha mãe escreveu, uma releitura que ela fez de outro poema, de outra poesia, dedicado à nossa terra e aos escritores da nossa terra. Então, para vocês. Minha terra é Alvorada, onde a esperança persiste aqui. Todo ano, um novo artista deseja mostrar que há talentos ali. Apesar das dificuldades enfrentadas, minha terra tem primores. Em Alvorada é incansável a luta de nossos autores. Muito obrigada. Parabéns, Vitor. Bom, agora eu vou apresentar aqui no palco o nosso presidente da Belas Artes, Guilherme, que é jornalista. Bem-vindo, Guilherme. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Wunder, sou representante do segmento da Belas Artes, que contempla a literatura dentro do Conselho, e nos últimos 15 dias acabei virando presidente do Conselho de Cultura. É uma honra estar aqui, é uma honra estar vendo de novo a Feira do Livro, voltando, né? Um evento que não teve ano passado, e graças a Simone a gente teve a Feira Literária Independente, até para marcar
esse movimento. O Beto teve nas edições ainda antes de ser secretário, né? E a gente fica muito feliz em ver a feira de volta, com espaço para escritores independentes, que a gente acha que isso é muito importante. A gente estava conversando antes, se já teve algum momento de fazer essa reflexão, mas de ter essa valorização, de ter escritores recebendo cachê, de ter escritores tendo espaço para comercializar seus livros. Para quem não me conhece, eu represento a literatura do Conselho por ter trabalhado com isso numa área um pouco diferente. Por mais que eu tenha um conto publicado e seja o responsável pelas fotografias do fotolivro da História de Alvorada do Fabiano, conhecido como Mosquito, quem não está aqui eu posso chamar de Mosquito, quem não vai se importar. Eu também trabalho como revisor e diagramador. Revisor da RQT Comics, que é uma editora de quadrinhos lá de São Paulo, e diagramador da Metamorfose, que é uma editora de Porto Alegre. E até um pouco isso é legal, porque muita gente fica pensando como entrar no mercado literário, como daqui a pouco fazer renda e viver da literatura. Obviamente que escritores, poetas conseguem isso, muitas vezes não conseguem, devido à falta de reconhecimento, valorização, viver 100% disso. Mas existem outros mercados dentro da literatura, como revisão, diagramação, leitura crítica, projeto gráfico, edição, que daí é onde eu faço parte. E desde o início desse ano no Conselho. Eu não trouxe meus livros, né, porque tanto o livro do Fabiano vai estar no bate-papo que ele vai fazer, na oficina que ele vai fazer, que ele vai trazer aqui. O livro de contos já terminou, tem outros contos fazendo, mas eu queria falar um pouco sobre a importância que a gente vê da valorização dos escritores de Alvorada. Eu estava falando com o Tom antes, e quando a gente fala do livro da História de Alvorada, eu, o Fabiano e o Everton, que também faz parte da equipe, a gente sempre fala que, quando a gente vê esse livro da História de Alvorada, a gente pensou muito nas pessoas, nos mais jovens, verem e conhecer a história da cidade, nos mais velhos relembrarem o que viveram e relembrarem um pouco de como era a cidade anos atrás, mas ao mesmo tempo de valorizar a cidade. A gente sabe que a Alvorada muitas vezes sofre preconceitos, famas ruins, mas se a gente que é aqui de Alvorada não valorizar a cidade, não valorizar os escritores todos que estão aqui hoje, é nesse momento de valorização, de reconhecimento, que a gente consegue mudar a fama da nossa cidade, que a gente consegue melhorar a autoestima da nossa população. A gente sempre fala, quando a gente conversa nos bate-papos, que o meu primeiro tombo foi em Alvorada, o primeiro jogo de futebol que eu tive foi em Alvorada, eu estudei em Alvorada, o meu primeiro beijo foi em Alvorada, todas as minhas primeiras coisas foram em Alvorada. Pô, Alvorada é muito importante na minha história, na minha trajetória, acredito que é muito importante na trajetória de todo mundo que está aqui, todo mundo que tem histórias que aconteceram em Alvorada, e que é importante a gente reconhecer isso. Então, para mim, o que fica nessa feira do livro, principalmente nessa parte, assim, eu falei para o Tom antes, eu sei que a feira tem uma programação de artesanato, tem livreiros, tem aqui os shows, mas o mais importante está tendo é ter o espaço dos escritores da cidade, os escritores da cidade finalmente sendo reconhecidos. E eu acho que isso que mostra um pouco da valorização que a gente tem que ter, da elevação da nossa autoestima, do reconhecimento do nosso povo, que trabalha muito para ter uma Alvorada que todo mundo se orgulhe, todo mundo olha a Alvorada como a gente olha a Alvorada. Acho que esse é o meu recado, assim. Agradeço todo mundo que está aqui. Acho que é muito importante, passem nos stands dos escritores locais, tem diversas obras, diversos autores sendo comercializados lá, todos estão dispostos a conversar, dar autógrafo, tirar foto e valorizar a Alvorada. Acho que isso é o mais importante que fica dessa feira do livro, a valorização da nossa cidade. Obrigado. Muito bem, falou tudo, Guilherme. Agora eu vou chamar aqui uma pessoa muito especial. Também tem uma caminhada longa no município de Alvorada, ainda mais na área da literatura. Minha amiga Ironi. Boa tarde. Quem não me conhece, eu sou Ironi Jäger, eu sou escritora desde 2015. Eu atuo principalmente na forma online, onde eu sou detentora do maior evento literário online do Brasil. Nós já atuamos desde 2015, já com mais de 1000 escritores. Nós temos 2 edições anuais, uma em setembro e outra sempre no começo do ano. A de setembro a gente faz com escritores nacionais e a do começo do ano a gente chama de internacional. E hoje
especialmente para hoje. Antes, deixa eu falar um pouquinho. Eu sou contista, eu sou cronista e eu também escrevo romances, principalmente na pegada suspense dramático. É isso que eu gosto de escrever. E hoje eu escrevi uma crônica especialmente para esse dia, que se chama Alvorecer em Palavras. Sou Irani Jäger, escritora e moradora de Alvorada, essa cidade que carrega no nome a promessa de um novo dia. Coordeno no FRAU o maior evento de literatura online, um espaço onde damos vez e voz aos escritores, sejam eles iniciantes ou já caminhantes das letras. Hoje, ao estar aqui nessa feira do livro que celebra 60 anos da nossa cidade, sinto que participo da escrita viva da história, aquela feita letra por letra, frase por frase, até se tornar o retrato de uma vida inteira. A Alvorada é poesia antes mesmo de ser lugar, e é sobre essa poesia, sobre as forças das narrativas e da escrita que eu quero falar. A literatura não é feita apenas de ficção, é o registro da alma de um povo. É o modo como a memória se perpetua, mesmo quando o tempo tenta apagar os rastros. Cada livro é um portal silencioso que nos transporta e que nos dá licença de sonhar outras realidades, enfrentar desafios e descobrir belezas escondidas no olhar de quem escreve. Investir em literatura é apostar no futuro, é garantir que futuras gerações tenham vocábulo não apenas para ler o passado, mas para compreendê-lo. É através dele desenhar o amanhã. Um evento literário como este é mais do que celebração, é resistência. O livro continua a ser a ferramenta mais poderosa para formar cidadãos críticos, atentos e sensíveis. Nosso papel como escritores é seguir incentivando a leitura, apoiando a cultura local e mantendo viva essa chama que não apaga, o amor às palavras. E assim, nessa feira dos 60 anos, o melhor presente que podemos oferecer à Alvorada é um convite simples e eterno. Leia, escreva, permita que novas páginas sejam preenchidas, não apenas com palavras, mas com sentimentos. Que os 60 anos sejam apenas o prefácio de uma história vibrante e que a cultura sempre seja o nosso alvorecer. Agora eu vou chamar aqui o Damião, nosso querido escritor. Boa tarde a todos, sou Damião Oliveira, sou escritor e poeta mirandiano, sou também representante das divisões acadêmicas aqui em Alvorada, Academia Luz Brasileira de Letras, da Academia Brasileira, Academia de Letras do Brasil, Academia Brasileira de Letras, não, Academia de Letras do Brasil e do Instituto da Poesia Internacional. Tenho atualmente 10 obras publicadas. Comecei a escrever em 2014, a publicar em 2014, escrevi e escrevo desde 1982, quando comecei a escrever para as colunas dos jornais Algarve, Manchetes e Alvorada, também no Jornal da Alvorada. Também sou correspondente internacional da revista Influência em Portugal, onde inclusive tenho meu primeiro livro, Eu Sou o Ser Binário, A Força e o Poder do Nós, em exposição permanente na Biblioteca Feliz. Então, quem for visitar Portugal, dá uma passadinha lá e tira uma foto do nosso livro lá, que vai ser uma alegria para nós. Bom, hoje eu tinha preparado aqui algumas poesias, alguns poemas, sonetos, mas depois eu pensei o seguinte: essa é a semana do servidor da área da segurança. Dia 15 agora nós comemoramos, né, os sobreviventes da Brigada Militar, os baluartes da Brigada, aqueles que conseguiram ser desviados das balas, dos ataques, dos governos nefastos, né, e não valorizam os servidores da área da segurança. Então,
O dia 15 é o Dia Nacional do Servidor da Área da Segurança Pública. Todos eles, desde os GMs, polícias municipais, as guardas, Polícia Rodoviária, Federal, Estadual, todos eles estão representados então, no dia 15 de novembro, dia policial. Então eu vim aqui fazer uma pequena narrativa aqui, eu dedico aos colegas que sobreviveram até agora, que são aqueles que conseguiram chegar aonde nós estamos. Aos colegas da data consagrada, aos veteranos, minha melhor continência, capacete amarelo. O capacete pelo tempo amarelado abriga lembranças de pura adrenalina, sem enfrentamento com delinquentes do rigor do regulamento que na quarta parte impunha a disciplina. Quem se do exército sabe o que é a quarta parte, a justiça e a disciplina, quando o braço faz um desvio e é punido. Em longas e estressantes jornadas, com 3 oitão e bastante guajuvira, o praça se doava à sociedade. Era simples os equipamentos para vintear e policiar a cidade. Os crimes eram prevenidos pelo foxtrot escalado no quarteirão, cumprindo a risca do pré-bala, com o tempo pré-determinado que constava no programa do cartão. Diferente do regramento de agora, direito quase não existia. Carga horária não aceitava chiadeira. Aguardar solução de parte era determinação corriqueira. O passado forjou os centauros e o presente a transformação. Horas extras para compensar o excesso. E o rancho que era servido virou um vale de refeição. Enquanto o veterano a passo lento vai pelejando com o tempo, com a imagem do capacete amarelado, o presente reverencia as conquistas, frutos da superação do passado. Obrigado. Agora é pro Deodato Júnior, nosso querido escritor também. Boa tarde, boa noite. Crisóstomo, boca brava, as gírias da quebrada, a cara do crime, a chapa é quente, acho a favela vencer, a fila anda, a fila andou, a firma é forte, agora é tarde, ama, a ganhar, aí a doença, aí a loucura, aí não, tio, ainda, aí que eu te digo, aí que eu te falo, aí que eu te falava, e sim, aí tu me quebra, aí tu veio, agora tu veio, aleatório, alemão, arrasta pra cima, arregaça, assim que eu gosto, amostradinho, atividade passa, babaca, babado, babilho, bagaça, bagulho, bala, balinha, baranga, barato, barbada, barbaridade, barraco, bebaça, bebeu, bem bolado, berro, biqueira, biscate, bisonho, boa, boaça, boa pra nós, boca brava, boca aberta, blaster, boiadeira, boladão, boleia, bomba, bombado, bombom, bora Bill, bora lá, bota pra cantar, bota o fé, boy lixo, braba, brabão, brabo, brota, bugado, bugou, cabelinho na régua, cai fora, caiu a casa, caiu, calabreso, caracas, casca de bala, casca grossa, cê é louco, chapa quente, chora bola, claro, cocoricó, como assim, confia, cola com a banca, colou as plaquinhas, montadinho, CPF cancelado, cria da quebrada, crush, cupincha, curtição, curtiu, da hora, daquele jeito, dente, de boa, deixa de ser Loki, de lei, demorou, depende, derrete, desculpa aí, desprovida, deu fuga, deu bolete, deu bom, deu brete, deu ruim, deu brilho, doideira, do nada, do neida, drink, e aí
querido, emocionada, é nada, enfim, é nóis, o X. Então, entendeu? Entendeu? Foi nada. Entendeu o que é que eu desenho? É o certo, é o corre, é o crime, é o fluxo, é os guri. É quente, errei, fui moleque, escroto, é sobre isso e tá tudo bem, é sobre isso e tá tudo certo, é sobre você, esqueça tudo, esqueminha, esse bicho, esse cara é uma resenha, estourou, é treta, eu nunca me exposa, fala meu bom, qual vai ser? Fala meu truta, fala sério, falou, farmácia, faro da farofa, faz nevar, faz teu corre, fera, ferro, fica na disciplina, fica na elegância, fica na moral, fica na moralzinha, ficou pistola, fio, fiote, firmeza, foi bom, foi de Americanas, foi de arrasta pra cima, foi de base, foi de comes e bebes, foi de F, foi de Vasco, foi mal, foi nada, força, formou, fortalece os irmãos em família, free, fossa, fui, galera, campé, game over, ganso, grau, help, hey, hoje é 0800, humildade sempre, ideia, incrível, irmão, isso é muito green, intancável, irado, já era, jamais visto, jogador caro, kit, ladaia, lacrou, lanhado, lascado, lascou, lerdo, lesado, mandrake, maneiro, mano, maromba, marombado, massa, master, meio paia, meio que, me largou o fortão, me largou grande, me largou o Hulk, menino Ney, mentira, mentiroso, meu irmão, mete o pé, meteu louco, meu bom, meu chapéu, meu grau, moral, não dá treta, na boa, nada a ver, na moral, na régua, não creio, não é totó, não é? Não pega nada, não tem certo, não vai rolar, não viaja nave naquele pique, na real, na régua, narizinho nervoso, nasquiera, na tranca, nego velho, nem me fala, nem te apresenta, nem te conto, nerd, mescal, ninja, no extremo da humildade, noiado, no pelo, no sigilo, no veneno, novinha, o brabo tem nome, o golpe tá aí, cai quem quer, o pai é brabo, o pai tá on e roteando ou não, pai, papai, pagou pra ver, papo reto, papum, parada, partiu rolê, pataco, patrão, pega a visão, pegador, pensa, perdeu mané, perdeu, perrengue, pesadão, hein, peão, pica das galáxias, pior plena, pode crer, pode pá, poucas ideias, princesinha, princesa, QVC, QVC, CPX, qual foi a parte que tu não entendeu? Qual foi do bagulho, qual vai ser? Que arriada, quebrado, da hora, que demais, que deselegante, que larica, papai, que loucura, madrinha, que loucura, padrinho, quem liga, quem não, quem nunca, que perrengue, que conversação, que linda, que tal, que tanto, que tudo, QVC, Zé Povinho, rachou o bico, rei, ressaca, resenha, rodada, rolê aleatório, um show, rolou, sabe o jeito, saca, salve quebrada, salve família, sempre bom, você me viu, mentiu, sei lá, sem nada, se não, segue o plano, se joga, se jogou, se liga na resenha, sem carinho, sem CEP, sem noção, sem sentimento, sereninho, pai, sério, se toca, seu abestado, seu comédia, sextou, shade, show de bola, sim, sinistro, só agradece meu parceiro, só de pá, sofrência, só gratidão, só pela resenha, só que não, só torando, só vai, só valeu, só vendo, sua louca, suave na nava, Sussa, tá dada fina, pai, tá de óculos, tá derretendo, tá de louca, tá larico, tá ligado, tá louco, tá maluco, tá mec, tá me pegando, tá me treinando, tamo junto, tá moscando, tá na base, tá na mão, tá na relíquia, tancou, tá no ranço, hein? Tá pra brique, tá só pelo crime, tá suave, tá valendo, tá viajando, tipo skate, juro, tenta sorte, terror, tia, tilápio, tio velho, tiozão, tipo aquilo, tipo isso, tipo assim, tô de boa, tô de bobeira, tô de zoeira, tô dizendo, tô ligado, tô no corre, top demais, topzera total, trafica, trampo, tribala, trilegal, trolei, tropa, trouxa, tudo 10, tudo indo, vacilão, vai dar bom, vai dar ruim, vai mentir, vai mentiroso, vai que cola, vai vendo, vamos dar, vamos derreter, vamos esfarelar o sacaco, vaza, velho, vida que segue, virou camisa de saudade, virou fumaça, virou saudade, vixe, foi postar, zica,
zoeira, zóio, zoado e zoeira. Gente, só tenho a agradecer a todos vocês. Eu gostaria muito de citar o nome de cada um. Eu tenho memória de elefante, eu poderia citar o nome e dar uma palhinha sobre cada um, né, de mais da metade do pessoal, mas obviamente não vou fazer porque o tempo é exíguo. Eu quero citar duas pessoas aqui, nomeá-las como sinal de gratidão, porque essas duas pessoas foram duas âncoras, né, duas pessoas que trouxeram até mim muitas outras possibilidades de outras pessoas. O passageiro me contou e eu comecei a contar essa história para vários passageiros, até que eu contei para esse jovem, se o senhor puder me dar honra de se português, o senhor Randall. O Randall. Cara, o Randall é uma pessoa assim que foi uma bênção poderosíssima na minha vida, e continua sendo, com certeza. O Randall, o passageiro, me contou a história, eu contei para vários, até que eu contei para o Randall, e ele me disse: tu falou para o cara certo, meu pai é escritor, meu pai tem mais de 20 livros publicados, meu pai tem uma editora, meu pai mora em Alvorada, e eu vou te apresentar para ele. E me apresentou para esse distinto cavalheiro, se o senhor puder assinar a mão aí, senhor J.R. Porto, fundador da editora Meia-Noite. Gente, o homem só tem 30 obras publicadas. Ele não gosta de elogio, ele tá bravão, tá? Ele não gosta de elogio, mas é de coração, tá? Senhor J.R. Porto. Então estamos com 9 livros publicados. Beleza, falei com o Rando apresentou para o senhor Ricardo, eu tinha o primeiro livro. Só que eu ainda não tinha o network, a cereja do bolo, velho, a cereja do bolo. E aí, velho, eu voltava para um para outro, assim, Jesus, eu orava, Jesus, coloca a gente no meu caminho. Até que um dia, eu estou com o meu carro, estava virado uma coisa de judeu, assim, que aí, até que eu fiz uma corrida com uma menina muito querida, carismática, estou falando para ela, e ela disse para mim: eu estou indo, olha que coincidência, ela falou: estou indo para minha make, para minha manicure, de lá estou indo para a Feira do Livro de Porto Alegre, isso faz um ano, hein? Aí eu vou pedir que a dona Natiele, contando histórias, essa menina carismática, Nath, muito obrigado, cara, muito obrigado, hein? Muito obrigado. Através da Nath eu conheci Simone, através da Simone eu conheci essa galera toda. O seu Damião, sem conhecer ele, eu já era fã do livro dele, eu sou um seminário, e depois conheci o seu Damião, e aí todos vocês, eu gostaria muito de ficar aqui. Um dia eu quero comer um churrasco com vocês. Agora me reencontrei com o Saúl, meu colega das antigas, né? Estamos aí, galera, muito obrigado pela oportunidade. Aqui, ó, tô mais faceiro que mulita em chuvisqueiro, mais faceiro que gordo de camisa nova, mais faceiro do que pinto no lixo, mais faceiro do que ganso novo em taipa de açude. Tudo aqui dando livro. Quem quiser adquirir, bom pra cá, só falar comigo no final. Muito obrigado, gratidão, foi bom. Obrigada. Nosso querido escritor, né, Ricardo Porto, vai falar um pouco da sua história. Boa tarde para vocês. Bom, eu sou poeta, sou contador de história, ninguém assombrou-me. O que eu posso fazer agora é contar uma historinha para vocês. Deixa meu livro, estou lançando hoje. Eu estou na Bíblia. É um apanhado dos fatos, das histórias. Eu sempre contei histórias inventadas. Sempre contei histórias para entender. Mas algumas a gente tira da vida, a gente tira do dia a dia. Eu queria mesmo contar uma história de uma coincidência tripla que eu presenciei e que transmiti para o livro, mas eu acho que hoje não cadeia. Eu vou contar, se me permite, a idade para não ficar embora, os olhos também não me ajudam. Eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês, para ver se é rápido. Fomos, meu filho e eu, até Rio Grande, nossa cidade de Rio. Começávamos a discutir o pessoal, resolvi mostrar para ele que já fico por perto da minha família. Agora está na família. Quando nós nos principais
estava quase na hora do almoço. Mas resolvemos entrar antes de procurar um restaurante. Bem, o Campo Santo não é grande, motivo vai nas quadras alugadas. Tivemos que procurar pela orelha aí, onde podíamos ver sobre o parlamentar da casa. Depois de tentar encontrar alguma marcação que eu vi, resolvemos ir até a administração da lugar. Mas, quando eu disse, olha, não posso chegar. E parece que não era nem essa claro, porque todos os saíram. Estava tão trancado, os escritórios da tabela e lá, o portão principal. Procuramos controlar o meio, se bem que por trás do sorriso eu fazia questão de mostrar, para não parecer um telefone assustado. Eu poderia jurar que podia ver várias sombras de pessoas por trás das lápides. Meu filho também deu muito, dizendo ser legal as tábuas mencionando o filme de terror e que aprendia a escrever sobre isso. Mas, eu estava falando que no fundo não precisava achar graça nenhuma naquela situação. Ainda bem que naquele dia não tinha uma chuva que me nasceu agora. E se tivesse no jornal de cemitério, sobrava. E as sombras não deviam aparecer sobre o sol aqui, mas a igreja no lugar das vidas. Mesmo assim, com toda a nossa valentia, damos graças aos céus, quando nos vamos um homem almoçando em uma das peças patentes. Era pré-portão, todos vamos rezar as falsas. Nós, pelo alívio, nos vemos outra vez a rua, bem muito ensinado de cinema, e ele tentando histórias que contarei para os colegas mais tarde. Acho que por essas e outras as pessoas se identificaram nesses recintos apenas não são obrigados pelos compromissos. Vocês viram que, para quem não dormiu, já falaram de graça. Mas se vocês estivessem lá. Obrigado. Nada. Agora eu vou chamar o professor Paulo, escritor também dos quadrinhos. Pessoal, boa tarde. A Simone agradeceu o convite, saudar mais uma vez a 20ª edição da Feira do Livro. Sempre é importante ter literatura em nossa cidade. Me apresentar aqui como, meu nome é Paulo Bielski, me apresentar não como artista, também não me considero artista, tá? Vou saudar aqui meus amigos escritores, poetas, tá? O que eu sou, né? Eu sou um cliente do amigo Denilson aqui, então, sou desenheiro também. Colecionador de livro, certo? E também pesquisador da área das histórias em quadrinhos. Assim, bem rapidamente, como é que começou assim, a minha paixão pelos quadrinhos? Foi quando eu já nem sabia ler ainda. Então eu peguei um gibi do Tio Patinho, e eu sempre digo, né? Quem é que me alfabetizou foram os patos. Que patos? Ah, o Tio Patinho, o Pato Douglas, né? Então foram os responsáveis por mim conhecer as letras, né? Juntar uma letra com a outra, formar uma sílaba, e na sílaba formar uma palavra. E aí eu queria saber o que estava escrito naqueles balões, naqueles quadrinhos. E aí quando eu fui entrar na escola, eu mais ou menos já sabia ler. Então os patos foram os responsáveis pela minha alfabetização. E aí, pessoal, a partir desse momento que eu aprendi a ler, eu não larguei mais os gibis. Aí foram os gibis da Disney, os gibis da Turma da Mônica, veio a época dos super-heróis, né, entre eles o Fantasma, o Faroeste, e até que um dia os quadrinhos me levaram aonde? A fazer um curso de história, a me tornar professor. Então, eu me tornei professor por causa dos quadrinhos também. Tal a importância dessa mídia e a vida. Então, os quadrinhos me levaram também a ser um brasileiro. Só ler quadrinhos não é o suficiente. Tá, mas o que eu vou fazer com as leituras? Então, eu vou produzir um fanzine. E aí, a gente tem que encontrar as pessoas certas, né, no local certo. Encontrei um amigo Denilson, que me provocou, aí quando é que eu vou fazer um fanzine igual? Aí, não tive saída, tive que fazer um zine, e hoje eu estou aqui na Feira do Livro, né, de Alvorada, na Feira do Livro de Porto Alegre, graças aos gibis e aos fanzines. Então, agradeço mais uma vez pelo convite, Simone, a desculpa peça aí, mas eu tenho que trabalhar, né? E sucesso, sempre é importante ter feiras de livro em qualquer cidade, em qualquer região do Brasil. Os livros
obrigado, então. Obrigada, trabalho. Agora eu vou pedir para falar, com a querida escritora, que é a Nath Fagundes. Vamos no encerramento, para esse momento. Nada melhor do que fazer histórias infantis, Então, Nath. Obrigada, olá a todos. Peço licença para chegar, aos que já estiveram aqui. Eu vou começar lendo um poema. Ele me abraçou no momento de maior tristeza. Me beijou quando em mim eu não via beleza. Me cuidou quando me senti desamparada. Me ajudou quando estava despreparada. Ele foi um grande amigo quando me senti só. Me levantou a cabeça quando de mim eu só sentia dó. Ele não rima, mas às vezes me anima. Ele me fez sorrir, chorar, pensar, desabrochar. Ele sempre me acompanhou, e eu sei que ele não vai me abandonar, porque nele sempre irei me encontrar. Basta cuidadosamente que eu o escolha, lhe toque com suavidade os dedos, sinta o seu cheiro suave e calmamente me distraga. Obrigada por ser meu ninho, meu amado livro. Então, como a Simone falou, eu escrevo para infâncias, para as que estão e para aquelas que passaram. E aqui eu vou trazer. Vou mostrar, obrigada, os meus 2 livros publicados, O primeiro é o Cada Pedaço Meu. Ele foi lançado ano passado. É um livro infantil sobre amor próprio, autocuidado, ancestralidade, sobre a gente olhar no espelho e a gente gostar daquilo que vê, Que muitas vezes a gente aprende muito tarde a se amar, a se gostar, e é importante que a gente consiga valorizar isso nas nossas crianças, Que elas sejam lindas e incríveis do jeito que elas são. E o segundo é o Baú de Histórias na Lendas. Este foi lançado recentemente, agora em outubro. No sábado eu estarei na Feira do Livro de Porto Alegre para a sessão de autógrafos. E ele traz uma família com 2 crianças que tem um baú na casa da avó. E eles passam todas as férias na casa da avó. Só que o baú está sempre fechado. E aí nessas férias o baú está aberto. E eles vão descobrir algumas histórias muito maneiras sobre a família deles, mas também sobre histórias de personalidades negras que às vezes a gente não aprende na escola. Então é muito importante, a gente abrir esse baú, abrir esse livro para aprender sobre aquela história que muitas vezes a gente não aprende ou vai aprender depois de muito grande. Então, eu sou escritora, contadora de histórias, historiadora, pedagoga, especialista em história e cultura afro-brasileira, escritora local. E é uma alegria estar aqui na Feira do Livro, Muito obrigada a Si, muito obrigada a todos os nossos companheiros escritores, de estarem aqui, escreverem. É muito importante, a gente sabe que escrever não é fácil, publicar menos ainda, E que bom que a gente está tendo essa visibilidade dentro da nossa cidade, Que a feira está sendo construída para alvoradenses, mas também por alvoradenses. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Nath Contando Histórias. Obrigada. Obrigada, Nath. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade única de trazer nossos escritores e que todas as feiras que a gente teve aqui no município, os escritores nunca tiveram voz. Então, esse momento de diálogo, de mostrar o nosso trabalho, está sendo inédito. E eu agradeço muito a Secretaria da Cultura, da Educação, a Prefeitura, a arte, a produtora, por estar nos proporcionando esse momento único, inédito em Alvorada, um espaço para os escritores locais. Gratidão, Beto, por tudo aí, pela correria, por nos escutar, Então é isso. Vou dar agora seguimento, você que vai vir aqui para se apresentar. Esse vai rolar ainda mais eventos. Então, muito obrigada a todos. Aproveite esse momento. Gratidão.